Sabe aquela dor que é tão forte que parece entrar pelos poros e virar parte do seu sangue? Eu vivi com ela por 7 anos inteiros. Uma dor que começava nas costas, subia pela espinha e se alojava na minha garganta toda vez que ouvia a chave girar na porta às 6 da tarde. E junto com o barulho da chave vinha ao medo. Um medo que até hoje, aos 71 anos, me acorda suada no meio da noite. Bom dia para quem está assistindo. Meu nome é Maria de Celeste, mas o povo aqui de São Bento do Vale, na interior, me conhece como Dona Lourdes do Doce. Faço cocada, pé de moleque e quebra-queixo que todo mundo diz que é o melhor da região. Tenho meu banquinho na Praça do Rosário há mais de 40 anos. Quem diria, né? A menina que um dia não sabia se ia viver até o dia seguinte, hoje é conhecida pelos doces que fazem a alegria da criançada. Antes de continuar minha história, queria muito saber de onde você está me assistindo. Me conta aí nos comentários de qual cidade você é e, se puder, deixa aquele like e se inscreve no canal. Porque cada inscrição me dá mais coragem para seguir, contando o que muita gente prefere varrer para debaixo do tapete. Nasci em 1954, numa casinha amarela no fim da Rua das Palmeiras, parte mais pobre de São Bento do Vale, cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo, ou pelo menos achava que conhecia. Porque os segredos ficavam bem guardados dentro das paredes. E a nossa casa amarela, com as janelas de madeira sempre fechadas, guardava os piores. Meu pai, seu Amâncio Ribeiro, trabalhava na prefeitura como fiscal, homem respeitado na cidade, mão firme para bater na mesa, voz grossa de fazer tremer o chão. Ia para a igreja todo domingo, sentava na primeira fileira, cantava os hinos mais alto que todo mundo. Era o primeiro a chegar nas reuniões de bairro, o último a sair do bar da esquina. Homem de palavra, diziam por aí, pai de família exemplar. Minha mãe, Dona Efigênia, era professora primária. Cabelo sempre preso num coque apertado, vestido abaixo do joelho, unhas cortadas rente. Tinha uma postura rígida, um jeito de olhar por cima, dos óculos que fazia qualquer aluno travesso voltar para o lugar. Em casa era calada, obediente, feito sombra do meu pai. Uma sombra que aumentava e diminuía de acordo com o humor dele. Éramos só nós 3 na Casa Amarela. Minha mãe teve outros filhos, mas nenhum vingou. Eu fui a única que sobreviveu. Milagre de Deus, dizia ela. Às vezes penso que milagre mesmo teria sido não sobreviver. Pouparia muita dor. A casa era simples, mas limpa. Lembro do cheiro de cera no assoalho, do brilho dos poucos móveis, das toalhas de crochê que minha mãe fazia para cobrir cada superfície. Tinha um quintal com uns pés de manga, uma goiabeira e um tanque de lavar roupa, onde eu brincava nos dias de calor. A Casa Amarela, meu céu e meu inferno particular. Até os 7 anos, minha vida era normal. Ia para a escola, brincava com as vizinhas, ajudava minha mãe com tarefas pequenas. Meu pai era rígido, dava uns tapas quando eu desobedecia, mas nada fora do comum para a época. Era assim que se criava filho, na base do tapa, do chinelo, da vara de marmelo. Ninguém questionava, mas tudo mudou quando fiz 8 anos. Lembro exatamente do dia. Era meu aniversário. Ganhei um vestido azul com bolinhas brancas e uma boneca de pano que minha mãe fez escondida. Estava tão feliz que nem notei o olhar diferente do meu pai durante o almoço. Um olhar que aprendi a reconhecer depois. Olhar de quem planeja. Naquela noite, minha mãe saiu para a vigília na igreja. Era comum. Toda a primeira sexta do mês tinha vigília e ela nunca faltava. Fiquei sozinha com meu pai, coisa que já tinha acontecido outras vezes. Geralmente, ele me mandava dormir cedo e ficava na sala ouvindo rádio, mas naquele dia foi diferente. Vem cá, Maria. Ele chamou da cozinha. Vem ajudar o pai. Fui com a boneca nova debaixo do braço. Ele estava encostado na pia, olhando para o fogão. Olha, essa pia, menina, tá suja. Sua mãe não lavou direito. Olhei a pia. Para mim parecia limpa, mas discordar do meu pai não era opção. Vou chamar a mãe quando ela voltar.
Falei baixinho. Não, você vai lavar agora. Tentei explicar que eu era pequena demais, que não alcançava direito, que a água fria da torneira machucava meus dedos naquele inverno fraco da interior. Mas não teve jeito. Subi num banquinho, comecei a lavar os poucos pratos, fiz o melhor que podia, mas como qualquer criança de 8 anos, fiz coisas de criança. Derramei água, deixei sabão na louça, não sequei direito. Foi quando começou, tá vendo? Porque sua mãe nunca quis outros filhos depois de você? Porque viu que você não presta pra nada? As palavras doeram mais que qualquer tapa. Abaixei a cabeça. Continuei tentando limpar. As lágrimas embaçavam minha visão. Nem para isso você serve. Uma inútil. Sabe o que acontece com menina inútil? Merece castigo. Ele pegou a vassoura que ficava no canto da cozinha. Uma vassoura de palha com cabo de madeira. Pensei que ia me bater com ela nas pernas, como já tinha feito outras vezes. Mas não foi isso. Tira a roupa. Gelei. Não entendi direito. Porque uma menina de 8 anos ia tirar a roupa na cozinha. Que foi? Tá surda? Tira a roupa agora. O medo me paralisou. Abracei a boneca com mais força. Pai, tá frio. Tira essa roupa. O grito foi tão alto que larguei a boneca no chão. Com as mãos tremendo, tirei o vestido novo. Fiquei só de calcinha, encolhida, tentando me cobrir com os braços magros. Tudo. Tirei e ali, pelada no meio da cozinha, senti uma vergonha que nunca tinha sentido antes. Uma vergonha misturada com medo, com confusão. Por que um pai ia querer ver a filha assim? Ele pegou a vassoura, encostou o cabo de madeira na minha barriga. Foi descendo devagar. Senti o frio da madeira na pele. Fechei os olhos. Olha para mim. Não consegui. Mantive os olhos fechados. O corpo tremendo. Olha para mim. Abri os olhos. Vi um homem que não era mais meu pai. Era um monstro com a cara dele, um monstro de olhos famintos. O que aconteceu depois? Eu não vou descrever em detalhes. Não por vergonha. Essa já lavei faz tempo. Mas porque tem criança assistindo esse vídeo e eu não quero botar na cabecinha delas as imagens que ainda moram na minha. Só vou dizer que doeu. Doeu tanto que achei que ia morrer. O cabo da vassoura. Ele usou de um jeito que nenhum objeto deveria ser usado, que nenhuma criança deveria sentir, que nenhum pai deveria fazer. Quando acabou, eu estava sangrando. Ele jogou minhas roupas em cima de mim. Se contar para alguém, mato você e sua mãe. Agora limpa esse chão. Eu mal conseguia ficar em pé. Limpei meu próprio sangue do chão da cozinha enquanto ele voltava para a sala, para o rádio, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destroçado a filha minutos antes. Arrastei-me para o quarto, me enrolei no cobertor, chorei até não ter mais lágrimas. A dor física era terrível, mas a dor na alma era pior, porque não entendia o que eu tinha feito de tão errado, porque meu pai, que devia me proteger, tinha feito aquilo. Quando minha mãe voltou a contar, ela entrou no meu quarto, viu que eu estava acordada. Que foi, menina? Não consegue dormir? Abri a boca, mas as palavras não saíram. O medo era maior. E se ele cumprisse a ameaça? E se ele matasse a gente? Acabei só balançando a cabeça. Então dorme, amanhã tem aula. E saiu fechando a porta. Simples assim. Não viu minhas lágrimas, não notou meu medo ou fingiu não notar. Naquela noite, alguma coisa morreu dentro de mim. A confiança, a segurança, a infância. Pensei que fosse coisa de uma vez só. Castigo por não ter lavado a pia direito, mas me enganei. Nas semanas seguintes, sempre que minha mãe saía, ele dava um jeito. Tinha sempre uma desculpa. A casa não estava limpa. Eu cheguei atrasada da escola. As notas não eram boas o bastante. Pega a vassoura, ele dizia. E eu obedecia porque o que mais podia fazer? Uma menina de 8 anos contra um homem adulto. O pior veio quando descobri que minha mãe sabia, ou pelo menos desconfiava. Uma noite voltei da escola com a saia suja de barro porque tinha caído no caminho. Meu pai ficou furioso pro quarto, ele mandou. Já sabe o que vai acontecer. Fui tremendo. Ele veio atrás com a vassoura.
Mas dessa vez notei que a porta não fechou completamente. Pela fresta, enquanto aquilo acontecia, enquanto eu me contorcia de dor na cama, vi minha mãe parada no corredor olhando. Nossos olhos se encontraram no meio daquele horror. Ela viu meu sofrimento, minha súplica silenciosa. E sabe o que fez? Nada, absolutamente nada. Fechou a porta devagar e saiu. Foi aí que entendi a verdadeira traição. Não era só ele, era ela também. A pessoa que devia me proteger, me defender, lutar por mim contra o mundo inteiro, tinha escolhido virar as costas. Naquela noite chorei diferente, não só de dor, mas de abandono completo. Estava sozinha no mundo, sozinha contra os dois. Os abusos continuaram por meses, anos, cada vez mais frequentes, cada vez mais violentos. Ele não precisava mais esperar minha mãe sair. Fazia na frente dela e ela assistia, às vezes de olhos baixos, às vezes com um brilho estranho no olhar, nunca interferindo, nunca me protegendo. Uma vez tentei resistir, tinha 10 anos já, estava um pouco maior, um pouco mais forte. Quando ele veio com a vassoura, empurrei, tentei correr, consegui chegar até a porta da frente, mas minha mãe bloqueou o caminho. Para onde pensa que vai, Maria? Me deixas a ir, mãe. Por favor, volta lá. Seu pai não terminou. E me empurrou de volta para ele, como quem devolve um brinquedo emprestado. Começaram as mudanças no meu corpo, o peito crescendo, os quadris alargando, as primeiras regras que escondi como pude. Tinha medo que aquilo piorasse tudo e piorou, porque agora meu pai tinha um novo medo, que eu engravidasse. Se botar um bastardo no mundo, te mato, ele ameaçava. Jogo número para ninguém nunca mais achar. Mas continuava com a vassoura. Só tinha mais cuidado. Usava de outras formas. Inventava jeitos novos de machucar sem deixar provas. Na escola, virei a menina estranha. Calada, sempre de mangas compridas mesmo no calor, sentada no fundo da sala. Eu não brincava no recreio, não conversava com ninguém, não sorria nunca. Minhas notas, que eram boas, despencaram. Como prestar atenção em português quando o corpo inteiro dói? Como aprender matemática quando a cabeça só pensa no horror que me esperava em casa? Os professores percebiam que algo estava errado, mas naquela época se dizia que problema de família é problema de família. Um ou outro perguntava se eu estava bem e eu respondia que sim, mesmo quando tudo em mim gritava que não. Até que a professora Celeste, de História, baixinha, óculos grandes, jeito manso e firme ao mesmo tempo, me chamou depois da aula. Maria, está tudo bem em casa? A pergunta simples rachou a barragem. Eu chorei muito, mas naquele dia ainda não contei. O medo era maior que a dor. Ela só disse: eu estou aqui, quando quiser falar, eu acredito em você. Os meses passaram como uma noite longa. Em casa, o monstro com o rosto do meu pai piorava. Minha mãe, Dona Efigênia, virou sombra que não protegia. Ela via e virava o rosto. Às vezes, arrumava a cama depois, escondia lençóis, me dava um remédio qualquer e dizia: se fosse obediente, nada disso acontecia. Aquilo me matava um pouco por dentro. A traição de quem devia me defender doía mais que a vassoura encostada no canto da cozinha. Com 11 anos, tentei fugir. Juntei uma muda de roupa, um caderno, a boneca de pano, as janelas pregadas, a porta trancada, a chave no quarto deles. Sentei no chão da cozinha e chorei baixinho. Levantei os olhos e vi a vassoura. Por um quebrá-la. Encostei a mão no cabo e ouvi passos. Você está fazendo o quê? O resto daquela noite foi pancada de cinto, tapa, soco. Acordei no chão, inchada, roxa e ouvi de minha mãe: tá vendo o que você provoca? Eu fui murchando por fora e me endurecendo por dentro. Aos 13, a raiva virou uma faísca. Eu entendi que, se ficasse calada, eu não sobreviveria. Numa quarta-feira de sol branco, a professora Celeste me pediu para ficar. Fechou a porta. Maria, olha para mim. Ninguém merece sofrer. Se alguém está te machucando, pode me contar. Eu vou te ajudar. Eu contei. Contei tudo. O silêncio de 5 anos saiu como enxurrada. A vassoura, o sangue, o medo.
Minha mãe assistindo, ameaças. Ela escutou sem interromper. Quando eu terminei, ela disse as 3 palavras que salvaram minha vida. Eu acredito em você. E completou. Não é sua culpa. Ela me disse que também tinha sido abusada quando jovem por um padrasto e que tinha fugido sem conseguir justiça. Com você, disse ela, a gente vai fazer do jeito certo. Primeiro provas. Documentar os hematomas. Fotografar, se possível. Depois, se eu conseguisse, trazer o objeto. Eu tremi. Mais uma noite? Se for a última, eu consigo, eu respondi. Ela segurou minha mão. Você é corajosa, Maria. Eu não me sentia corajosa, mas pela primeira vez eu sentia esperança. Naquela noite, eu suportei a última vez. Quando a casa dormiu, em silêncio, troquei a vassoura por outra igual que eu tinha levado escondida da escola e enrolei a verdadeira num pano. De manhã, fui para a aula com as provas na mochila. Antes do primeiro horário, encontrei a professora Celeste atrás do pátio. Conseguiu? Consegui. Ela guardou tudo numa pasta com luvas. As fotos dos hematomas, as marcas que nunca poderiam ser explicadas como queda qualquer, a vassoura. Ela correu até o Dr. Álvaro Santana, advogado, e ao juizado da infância com a doutora Beatriz Nogueira. As ordens saíram rápido: busca, apreensão de provas, prisão preventiva. Eu só precisava aguentar mais algumas horas e agir normal. Em casa, minha mãe corrigia provas na mesa. Arruma-te. Teu pai chega cedo e trouxe gente da capital. Chegou às 6, como sempre. Sorriso largo, fala de político de cidade pequena. À mesa, um casal elegante. Fui para o quarto quando mandaram, batidas fortes na porta da frente. O que significa isso? Gritou meu pai. Temos mandado, senhor Amâncio Ribeiro, disse uma voz firme. Eu congelei. Bateram na minha porta. Maria de Lourdes, você está aí? Sim, abre, por favor. Somos do juizado da infância. A mulher se apresentou. Sou a doutora Helena Prado. Você está segura. Pode pegar suas coisas. Peguei poucas roupas, um caderno, minha boneca. Na sala, meu pai algemado, minha mãe pálida. O casal era de assistentes sociais que tinham vindo observar. Passamos pela cozinha. O canto onde a vassoura ficava estava vazio. A prova já tinha sido recolhida. Eu não olhei para trás. Entrei no carro. Pela janela, vi a casa amarela ficando pequena no retrovisor. Respirei como se fosse a primeira vez. No hospital, a médica me examinou com cuidado e respeito. Fez fotos, anotou tudo. Você é muito forte, Maria, disse. Eu não me sentia forte, mas me sentia viva. Numa sala ao lado, a professora Celeste me esperava. Nós conseguimos, ela disse. Eu a abracei. A doutora Helena explicou. Hoje você dorme no abrigo, amanhã seguimos com seu depoimento e se a juíza concordar, a professora pode ser sua guardiã temporária. Eu quis. Eu precisava de um lugar que se chamasse casa sem me dar medo. No abrigo, eu dormi sem pesadelos pela primeira vez em anos. De manhã, dei meu depoimento na delegacia especializada. O delegado me ouviu com respeito. Seu depoimento vai salvar outras crianças, disse. À tarde, chegou a decisão. Guarda provisória para a professora Celeste. Arrumamos minhas poucas coisas. No carro, rumo ao bairro dos professores, ela perguntou. Pronta para uma nova vida? Estou. A casa dela era simples e cheia de livros. Janela aberta, sem tranca. O cheiro da manhã úmida entrando. No segundo dia, derrubei um copo no almoço e entrei em pânico, esperando o castigo. Ela disse, não foi nada, copos quebram. Eu chorei de alívio. 2 semanas depois, voltei à escola. Os olhares pesavam. Uns de pena, outros de curiosidade. Havia também mãos silenciosas me oferecendo lugar no recreio. Um bombom, um caderno novo. A dor começou a virar força. Cada noite sem medo me reconstruía. O processo foi lento. A influência do meu pai atrasou audiências, mas a verdade venceu. 6 meses depois, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Minha mãe recebeu 8 como cúmplice. No mesmo dia, soube de outras 3 meninas que criaram coragem para denunciar.
Você abriu uma porta, disse a doutora Helena. Aos 14, comecei terapia com a doutora Marta Albuquerque. Feridas do corpo saram sozinhas, as da alma precisam de ajuda. Eu demorei a acreditar que não tinha culpa, mas com o tempo, a frase entrou inteira. Eu era uma criança. A responsabilidade era deles. No meu aniversário de 15 anos, a guarda virou definitiva. A professora Celeste me deu um bolo simples e disse: de agora em diante você é oficialmente minha filha, se quiser. Eu quis. Estudei, recuperei notas, descobri gosto por leitura, por escrever. Aos 18, passei em Direito em Santa Aurora. Fui com medo e com vontade. Nas primeiras semanas, os pesadelos voltaram, mas reduziram aos poucos. Na faculdade, conheci Renato Teixeira, estudante de jornalismo. Ele foi paciente, respeitoso, ouviu minha história sem me interromper e não me apressou. Nosso namoro cresceu do jeito certo, com diálogo. Me formei com honras. Abri um escritório pequeno de direito de família. O Renato virou editor no jornal. Tivemos 2 filhos, Gabriel e Helena. A vida seguiu com trabalho, contas, risos, tropeços. De vez em quando, a memória voltava como maré alta, mas eu já tinha ferramentas para atravessá-la. Em 1988, me avisaram que seu Amâncio tinha morrido na prisão de ataque cardíaco. Eu não senti alívio nem raiva. Senti fim. Anos depois, minha mãe, doente, escreveu pedindo para me ver. Eu fui por mim, não por ela. Ela admitiu o medo e a omissão e disse que não me amou como uma mãe deve amar. Eu saí em paz. Alguns vínculos não se refazem e tudo bem. A professora Celeste partiu em 1995, dormindo, como quem encerra um livro bonito. Eu disse a ela: você me salvou. Ela respondeu: você se salvou, eu só mostrei a porta. Eu segui tentando mostrar essa porta para outras meninas. Quando me aposentei, voltei a São Bento do Vale e abri um banquinho de doces na Praça do Rosário. Cocada, pé de moleque, quebra-queixo. Entre um doce e outro, as pessoas sentavam para conversar. Vieram histórias de muitas mulheres. Percebi que meu caso não era exceção, era sintoma de um silêncio antigo. Comecei a dar palestras em escolas e grupos de apoio. Com outras mulheres, criei o Vozes no Silêncio, para acolher e orientar. A Casa Amarela foi demolida e no lugar fizeram um parquinho. Às vezes eu passo por lá. Crianças correm, riem, e penso que aquele pedaço de terra encontrou redenção. Você está me ouvindo e se reconhece em alguma parte dessa história, eu digo: você não está sozinha. Você não tem culpa. Existe saída começa com 3 palavras. Eu acredito em você. Sua Celeste. Procure uma delegacia especializada, um conselho tutelar, o juizado da infância, uma professora que escuta, uma vizinha que vê. Fale. A primeira fresta de luz já é o começo do dia. Eu sou Maria de Lourdes, a menina silenciada que encontrou voz. A vítima, a sobrevivente que virou mulher inteira. A mulher que hoje vende doce e distribui coragem. Minha história não acaba aqui. Enquanto houver uma criança precisando saber que a liberdade existe, eu vou repetir. A liberdade tem cheiro de terra molhada e depois das tempestades mais terríveis, o sol volta a brilhar, sempre. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal e deixe um like se essa história faz sentido para você.